Olá, bem-vindos a todos, né, a participar da nossa aula número 9 sobre a supervisão, né, eficaz. É a segunda parte da aula que foi dada a semana passada, aula número 8. E hoje vamos continuar o nosso assunto, tocando os pontos mais salientes dessa técnica, né, explicada pelo Joel Comiskey, né, o autor do livro, que é onde nós baseamos a aula de hoje, né? Vamos aqui dar rapidamente a compartilhar a nossa aula. Isso. Falando de célula, né? Vamos dar uma continuidade nesse momento ao nosso curso, né? O Êxodo 18:19 diz assim: ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Escolhemos esse texto porque tem a ver com a nossa aula de hoje, tem a ver com os aconselhamentos que estamos dando para vocês, e cremos que, juntamente com o Senhor, você vai ser vencedor, né, nessa nova jornada, criando uma supervisão de células dentro da sua igreja, dentro da sua liderança. Temos algumas etapas importantes, né? A primeira etapa vai ser sobre o receber, né? A segunda sobre ouvir, encorajar, cuidar, né? Para chegar a informar e treinar no quinto tópico, né? Desenvolver uma estratégia, desafiar o seu liderado. No últimos tópicos 8 e 9, iremos falar de autoridade e cuidados especiais e os estágios e os encontros, né, que fazem parte dessa jornada do supervisor. Como primeira etapa, vemos que precisamos aprender a ir diretamente à fonte. Isso é necessário, todo supervisor precisa de grande sabedoria e constante encorajamento. E a melhor maneira é buscar o Senhor, né? O supervisor nada pode fazer de por si só, né? Ele precisa de um encontro com Deus, uma ligação direta com o Senhor, porque, como sempre eu digo, o Senhor é o maior interessado. Então, nós vamos ir à fonte, nós vamos, como supervisores, precisamos nos ligar com o Senhor, né? E quando nós estamos em sintonia com o Senhor, nada mais que ser efetivos na vida dos nossos líderes de célula, né? E como diz aqui, eles vão agradecer por isso, porque nós vamos buscar a maior sabedoria para poder lidar com a vida do nosso liderado, né? Em Isaías, Deus falou muito bem para ele, dizendo assim: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque a sabedoria do Senhor, ela não tem fim. A sabedoria do Senhor é que nos preenche, é que nos dá a direção certa, né? Para guiar os nossos liderados. O supervisor em si, ele não tem um valor espiritual para dar, né? Porque eles não tenham aprendido, o conhecimento que eles têm é um conhecimento real, é um conhecimento racional, às vezes emocional, mas além daquilo que recebe de Deus, é difícil criar um valor espiritual, né? Para ser um supervisor eficaz, é preciso permanecer em contato com Deus. Mesmo que em alguns momentos da sua jornada isso possa não acontecer, né? Porque em compromissos, circunstâncias inesperadas, né, possam impedir essa comunhão. Mas nessas horas é suficiente orar para o Senhor. O Joel Comiskey dá uma dica, né, de uma pequena oração que nós podemos ter com nossos liderados. Deus, ele agradeço por sua graça, ele agradeço que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um formado, né, não precisa copiar, ou se sentir à vontade, faça, mas o que quer dizer isso é que precisamos estar conectados com o Senhor todos os dias. Os dias que não puder, mantenhamos uma conexão, mesmo através de uma pequena oração, para não deixar esse elo ser quebrado, deixar essa comunhão diária com o Senhor, que é fundamental, né, para aprender a cuidar dos nossos liderados. Então, o primeiro ponto importante, aprendemos a receber de Deus. Quando recebemos de Deus, nós podemos ajudar os nossos liderados. Aqui tem uma pequena planilha sobre tempo devocional, né? E temos dois tipos de ligação, né, de comunhão com o Senhor.
Aqui o autor fala de um tempo devocional versus um permanecer contínuo. No tempo devocional, que é todo dia naquela hora, só aquele tempinho, nós recebemos a plenitude de Deus. Claro, Deus tem o maior cuidado, né, de derramar sobre a nossa vida a plenitude dele. Mas se você tem um permanecer contínuo, ora mais vezes ao longo do dia, faz como um Davi, Daniel, que nos ensinaram a orar 3 vezes ao dia, você consegue manter a plenitude de Deus, né? Se você tem um tempo devocional, você consegue estudar a palavra de Deus naquele momento. Mas se você tem um permanecer contínuo, você consegue estudar por mais tempo, você consegue lembrar por mais tempo a palavra de Deus. No seu tempo devocional, você espera em Deus, espera que Deus dê uma resposta para você. Mas se você permanece mais tempo ligado com Deus, você começa a andar com o Senhor. Você começa a ter mais tempo de comunhão com o Senhor, isso vai permitir a você de estar mais próximo da fonte, mais próximo da vontade do Senhor. No tempo devocional, você ora por motivos, você tem uma lista, né? E você está orando por isso, por aquilo outro, né? Por aquela igreja, por aquele irmão, aquela pessoa que está doente, né? Mas quando você permanece contínuo com Deus, você ora momento a momento. Ou seja, você está constantemente ligado na oração com o Senhor. Então, esse é o primeiro ponto importante que um supervisor tem que ter na sua frente, na sua agenda. A primeira coisa para você supervisionar o rebanho que Deus entregou aos seus cuidados, você tem que ter ligação com o Senhor, né? Como segundo ponto, temos a arte de ouvir. Uma supervisão habilidosa exige um ouvir habilidoso. Sintonizado, apto, você está ligado com a necessidade do seu liderado, você consegue maximizar o tempo que você está com o seu líder e você não está simplesmente escutando passivamente, mas você precisa envolver-se ativamente com a vida do líder. O que se passa na vida dele, o que se passa na família dele, o que se passa no casamento, se for casado, nos relacionamentos que eles têm, nós precisamos, como supervisores, quando estivemos com líderes a nossos cuidados, precisar ouvir os sinais, né? Ver o que ele está fazendo, ver as escolhas que está fazendo. Ah, decidiu fazer uma faculdade, decidiu trocar de emprego, decidiu assumir o ministério, quais são as turbulências que talvez estejam passando na vida dele, uma dificuldade econômica, por exemplo, financeira, né? Uma dificuldade espiritual, um problema, uma mágoa que ainda não foi tratada. Como supervisores, tendo a primeira ligação com o Senhor, temos facilidade de perceber o que está acontecendo. Então, ouvir que é um ouvir que não somente se liga ao nosso ouvido, não, a gente não escuta somente com o ouvido, a gente escuta com o coração, nós escutamos vendo com os olhos o que está acontecendo na vida do nosso liderado, né? Aqui é importante, o Joe Comiskey nos dá a dica de criar uma pasta, né? Para cada um de seus líderes. Antes do encontro, ore. Antes do encontro, veja o que está escrito nessa pasta, as suas anotações, o que você já conversou com ele, isso para manter um fio, uma ligação em todas as conversas. Ou você vai aparecer na reunião com seus liderados, você não lembra que vocês falaram a vez passada, né? Você teve oração, você teve encontro, você teve uma conversa específica. Então, manter uma pasta vai lhe ajudar a se manter focado na circunstância e necessidade dele, né? Isso vai lhe ajudar a ouvi-lo melhor, porque você já sabe do que vocês estão falando, a sua conversa vem sendo destrinchada ao longo dos meses, dos dias, das semanas que você se encontra, e você consegue manter o foco na necessidade dele. Você ora antes do encontro para encontrar ele, para ouvi-lo, para saber o que está acontecendo na vida dele, né? E o Giacomisky nos traz 3 níveis diferentes de ouvir, né? Temos pessoas que ouvem no nível 1. O nível 1 é o ouvido, é o mínimo, ele chama. O ouvinte pode estar lidando com seus próprios pensamentos enquanto alguém mais está falando. Tipo, quando a gente está no carro, escutando o rádio, né? No meio do trânsito. A gente escuta o rádio, mas é aquele ouvir distraído, né? Que ele chama ouvir mínimo. Você está escutando mais alguma palavra, você capta com mais facilidade. Outras palavras cai assim, você esquece logo elas. Então, esse não é o melhor, não é a melhor ouvir, né? Quando estamos falando com o nosso liderado. Já ouvir no nível 2 envolve ouvir cada palavra. Você está atento a tudo que ele
está dizendo. E o exemplo que nós trazemos aqui para vocês hoje é quando você tem um aluno que ele é aprovado num exame baseado somente no que o professor falou. Então, ele escutou o que o professor falou, gravou tudo o que ele falou, e na hora de fazer a prova, ou fazer o exame, o aluno colocou toda a sabedoria, todo o conhecimento que o professor passou, porque ele gravou cada palavra. Já o V3 é o que nós queremos alcançar, é aquele ouvir que nós comentamos há pouco, né? Você presta atenção nas emoções, nos gestos, naquilo que o Espírito de Deus está dizendo por meio da situação. De repente você está falando com ele e você tem aquele palpite, aquela voz do interior que aparece na sua mente para lhe mostrar que tem alguma coisa que está oculta. Você precisa ouvir isso, né? Através das emoções, das palavras que o seu líder fala com você, você tem que ser rápido, perceber, pegar no ar, né? Como diz o povo, manter essa ligação e perceber o que está acontecendo na vida dele. Então, ouvir é o nosso segundo ponto. Terceiro ponto, precisamos encorajar nossos liderados. O supervisor deve ser, e eu diria tem que ser, é um imperativo, uma ordem. Você tem que ser o líder de torcida do seu líder de célula. Você precisa apoiá-lo, encorajá-lo, exortá-los sempre que for preciso, celebrar qualquer progresso. Não importa se eles estão fazendo poucas coisas, né? Mas cada pequeno sucesso, cada pequeno progresso é o sucesso na vida deles. Porque se nós não fazemos isso, acabamos desprezando o trabalho deles. Diz que tem um ditado que diz que a indiferença é o maior desprezo, né? Se nós estamos indiferentes, nós não percebemos a importância da ligação que temos com eles, não percebemos a importância daquilo que eles estão fazendo, eles vão, como diz aqui, vão terminar sem gás. Eles não vão entender que você talvez está muito atarefado, mas eles vão entender isso como se fosse um descaso. E o descaso deixa, né, tira as forças do nosso liderado, né? Então, à medida que eles progridem, reconheça, recompense. Uma coisa muito importante é a comemoração, né? Comemorar é o que faz feliz uma pessoa. Pode ser um aniversário, pode ser um casamento, pode ser uma recorrência, uma festividade, mas um sucesso sendo comemorado, isso cria dentro do coração do líder um ânimo, uma emoção, uma energia que não tem fim. Ele sabe que aquela comemoração, aquele reconhecimento, aquela recompensa, mesmo que seja uma recompensa de boca que você elogiou ele, né? Ele tem um valor agregado muito forte, né? Então, estamos caminhando, recebendo do Senhor, ouvindo nosso líder e encorajando, né? Estamos fazendo o trabalho de casa, né? Como diz o nosso autor. E a Bíblia mesmo ordena o encorajamento. Quando em 1 Tessalonicenses 5,12 nós lemos: tenham consideração para os que se esforçam, trabalham entre vocês. No grego, essa palavra tenham consideração é traduzida como perceber e conhecer aqueles que se esforçam no trabalho. Perceber significa ter o cuidado, ficar atento, né, aos progressos, às coisas bem feitas, né? E significa reconhecer o trabalho deles, né? Dando crédito quando for justo, né? Quando os supervisores encorajam os seus líderes a manter-se disciplinados, as portas vão se abrir. Lembre-se que o seu encorajamento, você está torcendo para o sucesso dele na célula, muitas vezes pode mantê-los na batalha espiritual, no caso, né? Então, esse nosso terceiro ponto tem a ver com ouvir, mas tem a ver também com encorajamento, né? E com cuidado do líder. Passando ao nosso quarto ponto, continuando a nossa conversa de cuidado, estamos ressaltando aqui agora a importância, né? No acaso escolhemos a imagem do bom samaritano aqui, porque precisamos cuidar deles. Porque talvez nós seremos os únicos que vão cuidar deles, né? Não se trata de focar só nos resultados, né? Trabalhar visando metas, visando alcançar metas, né? Eu tenho participado de uma situação delicada, umas 2 semanas atrás, de um supervisor que agiu mecanicamente, né? Querendo cortar uma célula, querendo multiplicar uma célula,
sem ligar, sem se preocupar com as vidas que estão dentro das células. Inevitavelmente, a postura dele, né, de ser mecânico, de não sentir como é que a célula estava, trouxe lágrimas e choros dentro da célula. Isso é triste, é lamentável, né? Graças a Deus a célula foi tratada, o mesmo pastor veio na célula e amenizou, né? E ali confortou os corações, explicou que houve um mal-entendido, e todo mundo compreendeu, né? Mas o momento foi difícil, né? O momento não vai ser esquecido, né? Vamos esquecer a dor, com certeza, né? A dor está sendo tratada, os irmãos da célula estão bem, né? Estamos alegres, então foi uma turbulência que passou, mas é necessário que você, como supervisor, que seus supervisores, caso você seja um pastor, né, na sua igreja, tenham esta sensibilidade, né? Ou, como diz aqui, os liderados vão se achar sendo explorados, né? Para produzir convertidos, fazer a igreja crescer, mas não é isso que acontece. Quando uma célula multiplica, no nosso caso era, temos que lembrar que a célula é feita de pessoas que vivem, não são números em cima de uma planilha, né? Não podemos tratar isso, não estamos mexendo com mercadoria de um estoque, estamos trabalhando com pessoas que vivem. Então, tudo tem que ser feito com cuidado, né? O supervisor precisa caminhar ao lado dos seus líderes, frequentar células, né? Ir na jornada, discipulando, exortando, e não apenas em algum dia da semana, ou uma vez por mês apareço lá, e aí eu lembro que tem o líder João, que está ali, o líder Maria, que está aí, né? Mostre que você se importa, né? Pergunte sobre a família, vida espiritual, emoções. Falamos pouco antes. Peça para o Senhor mostrar para você o que está acontecendo na vida dele. Talvez ele não tenha facilidade de falar com você, mas o seu cuidado vai ser fundamental nessa jornada, né? E importante, você, né? Nós, todos nós, sabemos que uma vez ou outra nós iremos falhar, né? Como aconteceu nesse caso que eu acabei de comentar com vocês, o líder, né? Foi machucado, mas o supervisor reconheceu que errou, né? O responsável acima dele também, o pastor assumiu os erros, né? De tudo o que aconteceu. Então, assim, é importante, porque ninguém, né? É isento de falhas, né? Então, às vezes você pode se sentir desanimado, né? Incapaz de ajudar, mas não desanime, realmente, não é um caso. Haverá momentos que você vai estar, talvez, é, sobrecarregado ou com problemas pessoais, então você vai acabar se desconectando, né? Mas se abra com o seu líder, errar é humano. Quando você admite que você está errado, você está sendo um modelo de vida, porque o seu líder amanhã talvez vai tornar um supervisor, né? E eu recebi um treinamento com o pastor Rafael da Maranata, lá em São Luís do Maranhão, e ele lembrava que quando ele discipula, ele às vezes traz o líder em casa, e assim, às vezes ele discute com a esposa, mas também ele faz paz com a esposa. O líder vê que ele é uma pessoa humana, que ele tem erros, mas também ele corrige os seus erros. É isso que quer dizer a palestra que deu o pastor Rafael naquele dia, que você tem que mostrar que você vive exatamente como ele vive. As suas falhas são normais, mas também corrigir as falhas é o certo. Então, isso significa ser um modelo de vida, né? O seu líder vai ver você normal, uma pessoa falha, uma pessoa humana, mas que contrariamente ao que pode se esperar, você também corre atrás das suas falhas, tenta ser uma pessoa melhor, tenta ser inspirado por Deus, né? Então, você vai ser realmente o exemplo, né? Que ele possa se inspirar e possa também mostrar para a célula que você é um líder mesmo, você está liderando, você tá dando a sua vida, e a sua vida às vezes não é sempre, né, cor-de-rosa ou toda positiva, né? E torne-se o seu melhor amigo. Faça o que Jesus fez. Jesus foi nosso exemplo, sempre vai ser, né? Ele desenvolveu por 3 anos amizade com 12 pessoas, né? 12 pecadores. Se vamos examinar o perfil de cada discípulo que Jesus escolheu, tinha pessoas avarentas, tinha pessoas até o que o traiu, né? Tornou-se praticamente um homicida, mesmo indiretamente, mas foi o maior responsável nesse momento, né? Teve gente agressiva, os filhos do trovão eram
porque João e Tiago eram acesos, né? Pedro era cabeça dura, era teimoso, enfim, que se a gente olhar os discípulos de Jesus, eu acredito que em alguns deles nós reconhecemos algumas nossas características. Eu vejo isso, não todos, mas com certeza temos. E Jesus fez o quê? Comeu com eles, dormiu com eles, respondeu às perguntas, priorizou estar com eles, né? Em vez de um conjunto de regras e técnicas, como aconteceu no exemplo que dei aqui, aconteceu na nossa célula, o supervisor tem que ser humano, tem que estar cuidado. Como diz aqui, você não precisa estar certo o tempo todo, mas cuide deles, sirva a eles, cuide do relacionamento, lave os pés do seu líder se for preciso, é fundamental para o sucesso deles. Se você quer ser grande no reino de Deus, aprenda a ser servo de todos, né? Jesus é o nosso exemplo e acredito que ele mostrou que servir é o principal dentro da sua supervisão, né? Vamos no ponto 5. Ponto 5 hoje traz para nós o estimular o crescimento. Você precisa ajudar o seu líder a se melhorar, a ser pessoas melhores em todas as áreas, né? Tem que providenciar informação extra, treinamento, para desenvolver as paixões únicas que cada líder tem. Se um líder tem uma aptidão, ele tem uma tendência a fazer bem um serviço, ou entende melhor em uma matéria, uma disciplina, num argumento, estimule isso, né? Ajude com livros, ajude com seminários, leve com você em algum treinamento, né? É, faça o possível para estimular as partes que o seu líder já tem, ele vem com elas, os dons que Deus deu para ele. Você não vai mudar, você tem que ressaltar isso, tem que incentivá-lo, né? É, com certeza, estimular o crescimento também não é fornecer o peixe e pescado. Você tem que ensinar a pescar, né? Como diz aqui. Então, como supervisor, você tem a necessidade de fazer com que o líder, quando confrontado à frente de algum problema, antes de mais nada, tente com o seu conhecimento, com os seus entendimentos sobre a situação, tentar resolver o problema, né? Então, depois, se ele não esgotar as suas escolhas, as suas experiências, as suas soluções, aí que você dá para ele, né, uma ajuda nesse sentido, né? Então, você tem que lutar com a questão de esgotar primeiro seu entendimento, o entendimento do seu liderado, e aí depois, né, vai dar a sua ajuda, né, lembrando para ele, né, que esse crescimento vai ajudá-lo, né, vai desenvolver nele, né, as suas capacidades. É importante que você ajude ele a crescer nesse sentido. Nós seguimos o modelo de Jesus, né, o treinamento dele, né? Eu coloquei aqui uma pequena lâmina, uma pequena imagem, mas a gente conhece, né? Eu faço, você observa, né? Então, você primeiro faz, o seu líder observa, depois você faz novamente, e o seu líder ajuda você. Na terceira vez, é o líder que começa a fazer, você ajuda ele, e na última etapa, quando o líder está fazendo, você só fica observando. E depois, se tiver algum ajuste, você faz, né? Em outro momento, separadamente. As pessoas aprendem melhor quando são confrontadas com desafio e dificuldade. Sobretudo, quando estão se recuperando de um tombo. Tem uma interessante que a palavra crise, né? Na China, em chinês, ela é traduzida com o mesmo ideograma, com o mesmo desígnio, né? Da palavra oportunidade. Porque quando há uma crise, automaticamente há uma oportunidade. Então, você tire vantagem dessa situação para supervisionar ele. Lembre ao líder de conversas, acontecimentos passados que podem melhorar, né, nesse aspecto, o crescimento dele. Deus pode usar o fracasso do seu líder para fazer ele crescer. O fracasso hoje ensina lições rapidamente. Você já sabe que naquele caminho não está certo. Vamos pegar exemplo, normalmente, a história que contei que aconteceu há 3 semanas aqui na nossa célula. Com certeza, o supervisor, depois que viu que agiu errado, nunca mais vai fazer isso, né? Ele já sabe o que fazer. O mesmo líder que se encontrou numa situação de não conseguir gerenciar aquilo, ele já sabe o que vai dever fazer da próxima vez, porque foi tratado.
Então, não é o fracasso deixado a si mesmo. Não é o líder que errou, caiu e foi deixado lá caído. Você vai lá, levanta ele e dá uma das lições mais importantes da vida dele. Você ajuda a levantar e a enfrentar de forma diferente tudo aquilo que aconteceu, né? Então, infelizmente, o mundo ensina que quando a gente fracassa, isso é ruim, é vergonhoso, mas nós queremos levar disso uma lição para a nossa vida, para a nossa rede de liderados, né, de supervisores. O fracasso, né, a caída, às vezes, é uma das formas melhores para poder desenvolver o nosso liderado. Então, como eu já falei, haja como recurso. Se preocupe de ser uma distribuição de recursos para o seu líder. Você não tem os recursos que ele está precisando, você com certeza conhece alguém que pode ajudar seu líder. Livros são formas de ensinar seu líder a compreender novos conteúdos, melhorar suas capacidades de liderança. E eu já fiz isso, estudar um livro juntos é muito bom. Você toda semana ou toda vez ou uma vez por mês, isso de acordo com o seu ritmo, né? Pode pegar um livro interessante e estudar um capítulo daquele livro para depois você descobrir o que vocês entenderam, o que ajudou, o que agregou, né, ao seu entendimento dentro do livro. Então, isso é muito bom para o crescimento dos dois, né? Tanto o liderado quanto você, supervisor, vai crescendo junto com ele. Então, sempre que puder, coloque seus líderes em contato com outras mentes, com outras pessoas, com outros recursos, para que ele sempre cresça mais e tenha uma melhora dentro do seu desenvolvimento dentro da célula, né? Os membros da célula vão agradecer, ele vai agradecer você e você vai ter uma supervisão bem saudável nesse aspecto. Falando de visão, de estratégia, isso é necessário. Nesse momento, vamos entender como crescer. Então, a célula não é fim a si mesma, né? Ela não para onde ela está nessa jornada, ela continua crescendo, né? O ID de Jesus tem que ser feito, né? Então, é importante que você planeje com o seu liderado onde que vai começar a próxima célula, onde é que vai ser direcionada a célula, aonde abrir, aonde vai acontecer, né? Aqui temos algumas dicas, né? Aonde se pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem uma família precisando ouvir, tem uma igreja, um trabalho, o pessoal na hora do almoço, na hora do lanche, ele quer entender melhor da palavra de Deus, perfeito, então faça isso. Vai lá e cria um momento para abrir uma célula. Quem sabe a demanda é alta, pode ser 2, 3 pessoas no começo, depois podem virar 10, né? Tem uma igreja lá no Maranhão que começou embaixo de uma mangueira. Até hoje o nome dela é Igreja da Mangueira, porque no começo tinha alguns casais, depois se tornaram uma pequena congregação, depois tornou-se igreja, e hoje é uma igreja que tem muitos membros, né, e muitas congregações junto a ela. A Igreja Maranata é muito grande hoje. E aonde o Espírito Santo sugere seu coração. Então, sinta, né? É onde é que é preciso ir. Mas sinta junto com seu líder. Você não manda nele fazer as mudanças na célula, mas você diz para ele o que está acontecendo, o que ele está vendo. Ajude ele a enxergar o crescimento da sua célula, né? Então, como diz aqui, encoraje eles a sonhar e a perguntar a Deus sempre, sempre, sempre. A ligação com Deus não pode ser interrompida. Então, nós vamos cuidar dessa parte, ensinando aos nossos líderes a buscar no Senhor, sempre, porque Ele é o maior interessado, né? Vamos ver rapidamente algum exemplo de envio, né? Talvez muitos vocês conheçam já, mas hoje vamos recapitular os principais, né? Tem a multiplicação mãe e filha, metade do grupo sai sob a liderança do auxiliar, ou o atual líder assume a célula filha, deixando a célula original com o auxiliar. Tanto faz, a célula é uma divisão simples, né? Então, mas a célula já está preparada para isso, né? Não acontece do dia para a noite. Todo mundo está sabendo que vai ter uma multiplicação, a necessidade de alcançar famílias, alcançar vidas, a igreja, a célula vai trabalhar nesse sentido, né? Outra ideia de envio é a equipe de implantação. 2 pessoas saem da célula para implantar uma nova célula. Então, a célula original fica, né? E 2 pessoas saem, são enviadas, né? Para abrir outra célula em outro lugar. A implantação modificada é que o líder de célula sai com 2 membros ou um membro, né? Então, a célula fica na mão do auxiliar e o líder se encarrega
de visitar outra célula ou criar outra célula junto com uma ou duas pessoas, né? Implantação solo, no caso, o auxiliar sai, né? O líder fica na célula principal para encontrar um assistente ou outra auxiliar para começar uma célula. Então, ele já tem uma pessoa que está interessada, ele se encarrega juntamente com esse assistente de começar uma célula. Ele vai começar um discipulado, com certeza, tem uma ligação já criada, né? E a pessoa vai gerando a nova célula junto com o auxiliar. E o modelo núcleo interessante também, né? O novo grupo potencial se encontra em outra sala, na mesma casa, né? Enquanto se prepara para deixar a célula-mãe. Todo mundo faz o louvor junto, né? Por exemplo, e depois, na hora da mensagem, da explicação da mensagem, né? Tudo mais, e a célula se divide, né? Então, o líder fica com uma parte da célula, o auxiliar vai em outro quarto, ou em outro ambiente da casa, né? Outro lugar, com a célula que já vai se separar, e há uma pequena separação dentro da célula para as pessoas começarem a sentir que vai ter essa divisão, né? E depois todo mundo se junta no lanche, enfim, são várias formas. Então, essa é a nossa parte, né, a respeito dos tipos de envio. Eu no nosso ponto 7, né, vamos ver a parte ativa do supervisor. Então, nós ouvimos de Deus, ouvimos nosso supervisor, estamos ao lado dele, aconselhamos ele, cuidamos deles, né? E chega um momento em que nós vamos exortar, né? Já vimos que a célula pode ser multiplicada, né? Então, vamos ensinar ele a fazer isso, mas também precisamos fazer com que ele cresça, né? Não pode permanecer o líder na mediocridade, né? Ou andar no caminho errado. Você tem que dizer a verdade. Desentendimentos vão acontecer, né? Não pode você ser bonzinho, tentar de aliviar a carga ou às vezes as responsabilidades, né? Então você tem que compartilhar a verdade com o seu líder, lembrar sempre para ele qual é o objetivo final, né? O crescimento do reino de Deus. Desafiar o seu líder hoje é garantia de agradecimento amanhã. Hoje talvez ele não entenda o porquê você está, né, exortando ele, mas amanhã com certeza ele vai agradecer você. Em Hebreus 3:13 encontramos esse versículo que nos dá verdadeiramente o norte da nossa jornada. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Às vezes achamos que o nosso supervisor está fazendo isso por mal, mas ele é direcionado por Deus, né? Ouça a Deus, né? Voltamos sempre a esse mesmo ponto. É importante. Nossa jornada é principalmente ouvir de Deus, né? Então, durante o encontro, Deus pode escolher revelar alguma coisa para você. E quando Deus age, há paz. Sempre há paz, né? Talvez no meio do encontro, a pessoa pode dizer para você, você sente que alguma coisa está incomodando, né? Isso é verdade, porque talvez o Espírito Santo trouxe para você algum tópico, algum assunto que ele não consegue falar para você. Mas se o seu líder está em dificuldade, e geralmente, eu gosto de dizer isso, mas é verdade, o Espírito Santo é o mesmo, o que está em mim, está em você, o que está no supervisor também está no líder. Se ele está tocando o coração do supervisor, de você para falar alguma coisa para o seu líder, paralelamente, contemporaneamente, no mesmo instante, ele está tocando o coração do seu liderado para confessar o problema que está passando. Então, tem uma harmonia nisso também. Por isso, o nosso autor diz que quando Deus fala paz, é verdade, Deus age em paz. Então, de um lado levanta a pergunta, do outro lado ele levanta a confissão, né? O supervisor, nesse caso, tem que pedir a permissão do líder para confrontá-lo em um nível mais profundo. Às vezes a pessoa tem receio de ser tratada.
mas aí você está aí para ajudá-lo. Então, a gente tem que peça permissão. Desculpa, posso te dizer uma coisa? Francamente, eu acho que talvez tenha uma palavra do Senhor para ti, né? Mas encoraje, né, a cumprir a visão de Deus. O fogo sempre é o Senhor. O fogo sempre é o reino de Deus. O supervisor tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Deve ser deixar guiar, tem que ser levado, porque Deus sempre há para nós o melhor, né? Para oferecer aos nossos líderes. Sim, sim. Perdão. Então, o ponto 8, a autoridade do supervisor, né? Você tem que ter a sua autoridade revelada. O supervisor cresce ao enfrentar uma batalha de cada vez. Tenho certeza que o supervisor, né, da nossa história que contamos no começo dessa aula, cresceu quando enfrentou aquela batalha, né? Então, você começa a liderar uma célula, cuida de membro da célula, depois cresce no desafio, você se torna supervisor, de acordo com como você dá você as coisas pequenas para cuidar, como a parábola dos talentos, Deus dá sempre coisas maiores, né, para você crescer. E juntamente com essas responsabilidades, né, vem a de supervisionar os líderes, né? Então, você aumentar a sua autoridade, você vê na supervisão, ela está crescendo, os seus líderes estão crescendo junto com vocês, e você precisa, né, aumentar, como diz aqui, a unção para ministrar para eles. Então, mais tempo com Deus, mais ouvir, mais cuidado, mais exortação, e aí você começa a crescer dentro do seu chamado de supervisor de célula, né? Então, sempre mais pessoas, aumentando as células, aumentando os líderes, os auxiliares se tornando líderes, abrindo outras células, a sua supervisão vai aumentar. E pode ter certeza que Deus vai cuidar de você da melhor forma, né? Da forma que Deus faz, que é a forma maravilhosa. Temos aqui algumas dicas que queremos dar para você hoje, né? São 4 tópicos, vamos ver o primeiro. O primeiro tópico se refere ao seu conhecimento. Leia muito sobre o Ministério de Célula. Segunda dica, pratique suas habilidades de supervisão. Reflita também sobre a sua própria experiência. Absorva conhecimento de outros supervisores, inclusive com o seu, que com certeza você vai ter um supervisor acima de você. Pode ser o pastor geral da igreja, mas é possível que você já tenha outro supervisor, né, que era o líder, cresceu, e você, juntamente com ele, perdão, você cresce com ele, né? Então, absorva o seu conhecimento. Aumente seu orçamento espiritual. Desenvolva a sua vida devocional. Busque o Senhor antes de tomar decisões. Isso é imprescindível. Ouça Deus e escreva o que Ele mostrar. Ouça os outros, evite falar muito. Então, ouça mais. Aquele ouvido nível 3 que a gente conversou aqui é fundamental para você ouvir mais dos seus liderados e entender o que está acontecendo na vida deles. Aumente seus relacionamentos. Gaste tempo com pessoas e encontre paixões e interesses comuns, incluindo áreas que não estão ligadas ao ministério. O seu liderado também pode estar ligado a uma área que não tem nada a ver com a igreja, mas é importante você crescer junto com ele. Então, priorize os interesses delas, dessas pessoas, dessas paixões, mais que os seus. Faça com que o seu líder cresça sempre mais. Isso também desenvolve a sua autoridade, né? Procure atender a necessidade e a agenda delas antes da sua, das pessoas, né? Dos seus liderados. Atenção dobrada com esses detalhes, né? Cuidado com os conselhos. Não seja um sabe-tudo. Não pule para conclusões. Ouça, 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 ouça antes de falar. Isso é fundamental. Porque você pode estar tomando uma decisão errada, interpretar um sentimento errado, ou pior ainda, tomar uma decisão que seu líder não esperava. Então, ouça antes de falar, novamente. Cuidado com as histórias desnecessárias. Uma pessoa orgulhosa, se você falar muito de si, afasta as pessoas. Então, tome cuidado. Mais informações também vão encontrar dentro do livro. Lembramos que o treinamento foi encolhido para caber na nossa aula, para dar um horário razoável. Mas quer saber mais coisas, aconselho a
adquirir o livro, né? Cuidados especiais e feedback são fundamentais. Você precisa não só interagir com o seu líder, com a família dele. Descubra a família dele se está tudo bem, com a esposa, com a mãe, pai, filhos, irmãos, com a própria célula. Descubra eventuais desconfortos que podem se tornar problemas, né? Se tem uma coisa pequena, pode ser que ela cresça. Então, uma mágoa, não deixar ela crescer. Um desentendimento, não deixar ele crescer, né? Caso aconteça, você está perto para cuidar do seu líder no processo de cura. Cuide dele, né? E coisa mais importante, peça um feedback. Ah, mas eu sei o que estou fazendo. Não, talvez não. Ou talvez você não sabe como a sua forma de falar impacta o seu liderado. Então, peça para ele uma avaliação do seu trabalho, né? Faça com que eles digam o que pensam. Deixe eles à vontade. O que gostam, o que não gostam também, que sugiram área que você precisa melhorar. Ah, Maurício, eu não gosto quando você fala para mim aquela coisa daquele jeito. E eu não gosto quando você fala assim. Ou eu gosto quando você me diz desse jeito as coisas para mim, eu entendo melhor. Por que tem que ter um feedback? Porque a ligação entre o supervisor e o liderado tem que ser a mais cristalina possível, a mais transparente possível. Se os dois estiverem na mesma frequência, na mesma sintonia, a supervisão vai crescer. E todos vão crescer, junto com a célula, junto com as pessoas que vão alcançar, junto com a igreja, né? Então, a sintonia é fundamental. E só a sintonia quando há troca de percepções, feedback, né? Retorno daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo, como estou sentindo, como não estou sentindo. Quando há essa transparência, a supervisão cresce e todo mundo se beneficia, né? Vamos conhecer rapidamente os estágios, né, da nossa supervisão. Primeiro, o estágio do romance. As manchas marrons, né, como diz o nosso autor, ainda não apareceram. Ele aproveite a abertura do seu líder para receber tarefa de casa e ensine o máximo possível. Tá tudo bem, tá tudo bacana, acabou de começar a célula, acabou de começar a supervisão, né? Ele pensa que você é o melhor supervisor do mundo, está pronto para absorver cada palavra que você disser. Então, aproveite nessa primeira etapa para esclarecer qual é o seu relacionamento de supervisão. Lembre dos estágios da realidade e da resistência que virão, porque virão, né? E vamos ver já já que estágios são esses, né? Mas é um momento bom, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não teve nenhum contratempo na célula, não teve nenhum problema dentro da supervisão. Entre vocês nada aconteceu, né? Então, ao começo, depois se chama de romance, porque no romance tá tudo legal, tá tudo bacana, né? A gente não vê os defeitos, né? Que chama de manchas marrons, né? Já no estágio da realidade, o líder não imaginava que os resultados seriam tão escassos, né? Que a liderança da célula exigiria tanto, né? Porque alguns membros da célula não são comprometidos, alguns aparecem, como diz aqui, o líder convida cinco ou não vai ninguém, ou essa célula tinha menos pessoas, essa célula, as pessoas que eu convidei não apareceram, né? Mas digo para vocês, a liderança não é fácil, né? Então, como supervisor, o que você tem que fazer? Siga na graça. Continue orando e pedindo a direção de Deus. E ensina o seu líder a fazer o mesmo. Ame o líder do jeito que ele é. Deus colocou lá porque tem um motivo. Então ele está com você porque você é a pessoa melhor para cuidar dele. Escute com atenção. Lembre que a direção dele é esperada. Gentilmente, então, com carinho, com amor, lembre do compromisso estabelecido no primeiro estágio, ofereça treinamento, apoio, esteja por perto, né? Cuide dele de verdade. A resistência chegou. O líder começa a ver grama marrom em todo lado, pode querer desistir ou escapar, talvez para outra igreja. Isso é o que acontece quando não há essa ligação, quando não tem entrosamento entre o líder e o supervisor. Ele se sente sozinho. Então, antes que isso aconteça, no estágio do romance, da realidade, você tem que preparar o terreno, tem que preparar a amizade e criar o laço, o vínculo com ele. Esse é o momento em que o supervisor terá que clamar a Deus pela vida do líder de célula. Você orará de joelhos mais fervorosamente do que nunca. Antes, em favor de seu líder e da célula dele. Você tem que se colocar na brecha. Você tem que se colocar
na defesa do seu líder e da célula dele. Ore fervorosamente, né? Repito, ore fervorosamente. Ande em graça e verdade. Peça permissão para falar a vida da pessoa. Aproveite as oportunidades para supervisioná-lo. Em todo momento é momento para supervisionar seu líder. Se estiver passando dificuldade, esteja por perto. Não fuja. No estágio romântico, o líder estava aberto para receber informação. Agora, o líder na batalha, ele está mais interessado em colocar em prática e resolver o problema. Não quer ser treinado sobre as eventuais situações, sobre os eventuais desenvolvimentos, sobre as eventuais possibilidades. Ele quer uma solução rápida, porque ele está na batalha, está na guerra. É a guerra espiritual. Então, nessa hora, a gente tem que combater junto com ele. No estágio da resolução, a persistência e a continuidade no processo normalmente acabam bem, né? Os dois saíram da batalha, você saiu do momento difícil, e o líder de célula aprendeu a confiar em Deus. Aprendeu com você a confiar em Deus. Você foi o exemplo, você esteve ao lado dele quando começou, esteve ao lado dele quando tiveram dificuldade, esteve ao lado dele, esteve ao lado dele quando começou a guerra. Então ele confia em Deus porque sabe que você não vai estar com ele, você está ao lado dele e Deus está cuidando de tudo, que é a coisa mais importante que você possa passar para ele. Ele dedicou mais tempo para Deus, entendeu a orar, sente a presença de Deus em sua vida de uma forma nova e empolgante. Isso é graças ao seu esforço, tá? Deus faz a obra, mas você tem que estar ao seu lado para mostrar que ele não está só, né? Ele pensa já no envolvimento a longo prazo, no Ministério de Liderança da Selva. Agora vocês estão juntos, depois que atravessaram os percalços, a dificuldade, vocês estão juntos, pronto para outra batalha. Outras batalhas virão, mas vocês já estão calejados, vocês já estão prontos. Conselho: aproveite esse tempo para aprofundar seu relacionamento com o líder, confirmando lições aprendidas nas trincheiras durante a batalha, né? E prepare-o. Prepare-o porque uma hora ele vai ser supervisor. Então, ele vai discipular outros líderes de célula. Então, você já vai ter um alívio das suas pressões como supervisor. Você vai sentir menos carga, porque você já conseguiu demandar uma parte da responsabilidade, né? Então, vai ter aquele brilho de esperança, recuperação emocional. É hora de seguir em frente para o estágio da recompensa, né? Ah, então tem uma recompensa? Tem, tá aí. A recompensa é ver os frutos do seu trabalho. O ganho vem depois da dor, mas ele vem sempre. O líder enfrentou a tempestade, você agora um novo líder, ele deu um novo líder dele, então o auxiliar cresceu, que deu à luz a uma nova célula com sucesso. Você agora é um supervisor com um neto, né, entre aspas, sentindo uma doce paz na sua alma. Supervisionar seu novo líder para dar à luz à nova célula é uma das maiores alegrias da terra. Você está multiplicando o reino de Deus na terra. Gente, não tem nada que possa ser passado numa aula. Isso vocês têm que vivenciar. Quando você vivencia isso, você percebe o crescimento do reino de Deus. Isso realmente não tem preço. Tá aqui. A maior recompensa é trazer glória e honra a Jesus Cristo e ver sua glória fortalecida porque você supervisionou aqueles que Deus entregou aos seus cuidados. Então, o ID está acontecendo. Pastoreio de banho de Deus que está aos seus cuidados, dizia Pedro. Não por obrigação, mas de livre vontade. Como Deus quer, quando se manifestar o Supremo Pastor, você receberá uma imperecível coroa da glória. Isso era o que nós vemos nesse livro que queremos passar a vocês, né? Temos aqui algumas perguntas para conversa. Não vamos ter esse espaço hoje, porque a aula vai ser gravada, né? Mas fique refletindo sobre o papel do supervisor, né? Se mudou o que você achava que era, né? E pedimos para você refletir sobre quais são os nomes de possíveis candidatos a serem os primeiros supervisores da sua igreja. Faça uma seleção, você também, se for pastor, né? Se é o seu caso, ore, peça ao Senhor, jejue, porque a escolha é dele, né? Não é a nossa. Maurício, Diga, querido. eu anotei algumas coisinhas, né, sobre esse tema. Não sei se a gente faria agora esses comentários ou no final. O que é que você acha? Eu acho que podemos terminar a aula, né? E fazer os comentários para dar uma abrangência global da aula, né?
Aqui nós talvez novas interrupções, né? Então, podemos terminar. Então, vamos completar a nossa aula de Uhum. hoje, dando as nossas dicas, nossas ferramentas, né? E depois vamos comentar com o pastor Alexandre mais um pouquinho sobre a aula. Tudo bem? Então, a nossa ilustração de hoje, né? É ligada a uma porta. E a história é essa, né? Diz que numa terra em guerra havia um rei muito severo. Cada vez que ele fazia prisioneiros, não os matava, né? Levava-os a uma sala que tinha um grupo de arqueiros em um canto e numa imensa porta de ferro do outro, na qual haviam gravadas figuras pavorosas de caveiras cobertas por sangue. Terrível, né? Nessa sala, ele os fazia ficar em círculo, então dizia: vocês podem escolher morrerem flechados por meus arqueiros, ou passarem por aquela porta e lá serem trancados, né? Então, bem assustador. Já a porta assustadora, mas a fala do rei completava, né, o quadro assustador. Todos que por ali passavam escolhiam serem mortos pelos arqueiros. Ao término da guerra, um soldado que por muito tempo servira ao rei perguntou-lhe: Senhor, o que existe mesmo por trás daquela assustadora porta? Aí o rei disse: vá e veja você mesmo. O soldado então abre a porta devagar e percebe que, à medida que o faz, raios de sol vão adentrando e clareando o ambiente. Até que, totalmente aberta, nota que a porta levava a um caminho que sairia rumo à liberdade. O soldado, admirado, apenas olha ao seu rei e diz: eu dava a eles a escolha, né, o rei falando, mas preferiram morrer a arriscar abrir essa porta, né? Moral: muitas vezes preferimos morrer um pouco a cada dia em nossa vida cômoda e limitada, ao arriscar abrir a porta do desconhecido que nos poderá levar a novos horizontes, né? Na ferramenta de hoje, temos os livros, né? Igreja, Movimento Multiplicador, livro autobiográfico muito bom, né, sobre a história do crescimento da Catedral de Lobo Maranata em São Luís, escrito pelo pastor Rafael Blume. E eu li, sou suspeito de falar que era membro da igreja, mas é muito interessante. O livro é uma jornada no crescimento das igrejas, né? Inclusive, a história que contei para vocês sobre a Igreja da Mangueira está dentro desse livro, né? Vale a pena ler. É um livro pequeno, mas ele é cheio de emoções, é cheio de dicas de crescimento, é cheio da história desta igreja. E também o livro João Como Escape, Paixão e Resistência, né? É para fazer voltada, né? Para o trabalho evangelístico. Então, são duas dicas que nós damos para vocês hoje. Vale a pena ler os livros, vale a pena dedicar tempo para o Maurício. crescimento seu e É, seu liderado. Por favor, É, Alexandre. esses dois livros são histórias de multiplicação. Então, células que crescem, se multiplicam, supervisões que crescem, se multiplicam, uma Sim, igreja que vai crescendo como um movimento e que requer toda uma coordenação, estratégia e estrutura para se manter nesse crescimento e manter a colheita e a formação de líderes. Então, como a gente está falando muito sobre líder de líderes, então são dois livros muito bons, porque dão muitas dicas de estrutura, de acompanhamento e formação de líderes e multiplicação de igrejas, tá bom? com certeza. Sim, sim. Eu dou a Rafael, eu posso dizer porque eu vivenciei. Então, eu estava lá quando tudo isso que está no livro acontecia. Posso dizer que para mim foi emocionante ler esse livro. E a nossa ferramenta de hoje é ligada ao nível de estresse, né? Nível de estresse que nós dividimos em duas planilhas, estão dentro da ferramenta que vamos colocar depois no grupo, né? Aqui temos aplicado a célula, né, aos líderes de uma célula, né, ao problema que ele pode enfrentar, porque como supervisor, é importante que você saiba que, às vezes, coisas pequenas podem gerar um estresse. E se muitas coisas vêm se somando, o estresse, a frustração, a decepção do seu líder de célula pode, né, aumentar. Então, é bom você ter essa planilha, né? Tem outra planilha sobre questões de vida, né?
tipo separação de um cônjuge, morte de um ente querido, aumento de salário, perca de emprego. Nós não colocamos aqui, mas vão fazer parte da nossa ferramenta completa que vamos postar Isso. no grupo, É, né? Diga. essa ferramenta que Mauro está falando, nós apresentamos no curso de mentoria e discipulado. Sim. E aí, isso aqui é uma aplicação daquele outro nível de estresse que apresentamos lá naquele curso, para quem fez sabe, né? Mas nós vamos colocar esse medidor anterior, né, que vimos lá no curso de mentoria, e aqui fizemos uma aplicação, né, dessa mesma ideia de medir o estresse de alguém, mas baseado num líder de célula. Para você entender, o 100 é um valor muito alto, né? A pessoa realmente passa de fora do normal em virtude da pressão das circunstâncias, né? Então, veja bem aqui, quando a pessoa chega atrasada na reunião, o nível de estresse chega a um 15% aproximadamente. Quando falta uma membro sem justificar, esse nível sobe a 20%. Quando falta três membros da célula e um membro em três encontros em seguidas, o de líder fica estressado, acha que agora você não quer ir mais, aconteceu alguma coisa, talvez ele não sabe perguntar, e lá já vai para 40 o nível de estresse, né? A ausência de um membro em três encontros sem justificar, aí o estresse vai 60, porque a mente do seu liderado começa a pensar de tudo que possa estar acontecendo. A única coisa para fazer é ensinar o seu líder a entrar em contato com o membro, ver realmente o que está acontecendo, pode ser alguma coisa séria, né? Então, esteja por perto. Quando um membro esquece que estava responsável por um seu quebra-gelo, 20%. Quando um membro esquece que estava responsável pela edificação, 40%, porque ele vai dever se preocupar mais, né? E aí, somando as duas das 60, tá aí, né? Quando o seu auxiliar perde treinamentos importantes, você sente que, o líder sente que se sente frustrado porque tinha criando expectativas para que o auxiliar fosse. Então, você vai de novo, supervisor, vai falar com ele, vai falar com o auxiliar, vai tentar amenizar, explicar o que aconteceu, tentar diminuir a pressão. É muita pressão em cima do líder de célula, não parece, né? Quando o membro da célula monopoliza a conversa, 25%, ele já está vendo que aquela pessoa que é os 5 minutos de glória dela, né? Então começa a falar, monopolizar, sai do rumo, a célula vai numa direção completamente errada. E quando isso multiplica, são duas pessoas que estão monopolizando, é um bate-papo entre as duas, já vai para 50. Então, vejam como as coisas acontecem, né? Isso na mente do líder. O líder está lá, Conduzir uma reunião, né, não é fácil, não né? é Você fácil mostra aí não. os perrengues. Não é fácil, não. Quando as pessoas ficam muito claras na reunião, 35, ele está, o que que estão pensando? Por que ninguém fala? Não sei o quê. Mas será que estou explicando mal a minha célula? Será que eu não estou fazendo modificação suficiente? São algumas perguntas que passam na cabeça do líder. Que o líder sabe do que estou falando, né? Quando os membros estão buscando alcançar vidas, o estresse duplica, 50%. E mesma coisa quando um membro que muda de célula, porque cansou das pessoas, ou seja, quando acontece isso, é sério, a gente não consegue entender, até porque às vezes o membro não fala. Então, ensine o seu líder a entrar em contato com o membro, visite o membro junto com o seu líder, veja o que está acontecendo, talvez é um conflito interno com um outro membro, enfim, tem como resolver, saibam disso, mas não deixa de gerar estresse, né? Quando ninguém quer conduzir a edificação das crianças, elas ficam infernizando, ou que palavra forte, ficam animando a reunião, vai, 60%, porque a criança, né, é criança. E diga que eu dou, deixa a criança brincar, né? E eu sempre digo, se a criança não está brincando, está doente. Então, a criança tem que brincar. E naquela reunião, Mas essa é a ideia de ter que ter um facilitador para crianças, porque certo, mas, senão vai ficar mas se aquela tiver algum bagunça. contratempo, se houver algum contratempo, né, deixa a célula rolar com as crianças, vai mudar o tema, talvez muda a edificação, né, mas dá para aliviar o estresse nesse aspecto. Quando a célula fica 3 anos sem ganhar pessoas, sem multiplicar, 100%. O Pontos, né? líder 100 vê, a igreja vê, pontos. a célula 100 não pontos. cresce, a culpa é dele, ele se culpa muito, o líder, Deus do céu. Talvez você não pensa que é vontade. Também aquilo, gente, pode ser vontade de Deus. Deus está preparando os membros.
Então, não necessariamente a célula está errada, o líder está errado, a casa está errada. Ah, é falta de oração. Não, talvez é vontade de Deus isso também. Então, entenda o que está acontecendo, né? E se não é uma explicação visível, provavelmente é vontade de Deus. Então, acalme o seu líder. E quando o líder não é acompanhado por um supervisor, aí que o bicho pega. 150%. Gente, é acima da necessidade. É uma frustração É, grande. A pessoa se sente sozinha, se sente abandonada, se sente solta nessas horas que o líder pode largar a célula e não querer mais saber desse ministério. É muito sério. Então, não e faça isso. nesse medidor de estresse, né, a ideia, né, é de pontos, né? Então, imagine uma pessoa que pode ter várias coisas dessas ao mesmo tempo. Ai, Então, você Senhor. vai somando, né? Ai, E Senhor. aí, como o medidor diz, né, 100 é um valor alto, né, de pontos. Então, às vezes, soma isso aqui tudinho. Veja como, às vezes, é difícil ser um líder de célula, porque ele enfrenta muitas lutas também. Por isso que ele tem que ser bem amparado, bem mentoreado, bem pastoreado por um supervisor, para que ele saiba lidar com essas questões sem perder o foco, sem ficar preso no estresse, sem encontrar soluções, né? É isso mesmo. A nossa dica de vídeo de hoje é o processo de mudança. É um vídeo muito bom. Passo aqui o link, mas depois vou passar para vocês dentro do grupo, né? E muito interessante, né? Como diz aqui, a mudança exige dedicação, motivação e comunicação. A gente acabou de falar da comunicação entre supervisor e líder, né? Isso é fundamental. Não a comunicação, o risco de problemas e de estresse dentro da célula é muito maior. Essa era a nossa aula de hoje, né? É, Agradeço a todo mundo por ter assistido, né? Eu Vamos queria, rapidamente, temos alguns é, minutinhos ainda, né? isso. Vamos às, Temos às alguns perguntas do minutinhos. pastor Alexandre. É, eu queria só destacar alguns pontos, Por né, favor. sobre esse tema, já que a gente está encerrando hoje falar da supervisão, né? Próximas aulas terão outros temas e algumas coisas que eu, né, acho interessante sobre esse tema do que foi visto hoje na aula, né? Veja bem, a gente pode até ter um líder mediano, um líder de uma célula que não tem tantas qualificações ainda, ou tantas habilidades, porque ele ainda está amadurecendo, crescendo natural. Pode até ser que aconteça um líder que não seja ainda tão capaz assim, né? Mas nós não podemos permitir ter supervisores incapazes, porque o supervisor é o líder de líderes. Então, tem que ser os melhores. É claro que a gente nunca vai ter um supervisor perfeito, né? Sem falhas, ninguém é perfeito. Mas precisamos ter os melhores nessa função, porque senão ele pode, diante de seus erros, pode vir a perder outros líderes e células. Então, precisamos ter bons supervisores à frente de líderes. E supervisão não é para qualquer pessoa, é para gente corajosa. Então, essa ilustração da porta que a gente viu nessa aplicação tem muito a ver, porque às vezes a gente lida são pessoas que estão à frente de outras e são muito receosas demais e medrosas demais e para ser um líder de líderes, você tem que ser uma pessoa corajosa, tem que ser uma pessoa que encara os problemas, encara os desafios com coragem, temor a Deus, porque a gente está no campo de batalha e vamos enfrentar muitas situações, muitas dificuldades, então precisamos ser habilidosos, precisamos aprender coisas novas, estar abertos para o novo, né? E o supervisor precisa ter coragem. Outro ponto também que eu destaco é a questão da autoridade, né, do supervisor. Para o supervisor, que foi o tema um dos temas que a gente viu aqui, o supervisor, a autoridade dele não está no cargo, a autoridade dele está no seu crescimento, na sua vida com Deus. Por isso que é tão importante ser um supervisor que tem esses hábitos que vimos na aula de hoje. Né? Esses hábitos são fundamentais para dar autoridade, porque é péssimo quando alguém está na supervisão e não é uma pessoa preparada para aquilo. Ela não, acaba não tendo autoridade diante do líder e muita gente se frustra nesse processo. Então, para você ter autoridade, porque mais responsabilidade você recebe na supervisão, você precisa crescer, você não pode estagnar. Você precisa crescer. É péssimo quando um líder cresce e o supervisor fica estagnado.
Porque o supervisor é exemplo, é espelho, é modelo. Então, se Verdade. você não é, se você não tem o perfil, não seja, não deixe alguém ser, né? Porque o supervisor é aquele que está crescendo e inspira o líder. É péssimo quando o líder não é inspirado por um supervisor, né? Isso é péssimo. Você vê quanta coisa o líder passa. O líder recebe muita responsabilidade. Então, ele tem que ter um supervisor que alivie a carga dele, que ajude ele a encontrar soluções, que ajude ele em palavras de sabedoria, que mentoreie ele, não dificulte ele, e não que seja um mau exemplo para ele seguir. A gente tira as Então, pedras do caminho, né? Não colocar, né? tirar os obstáculos. Então, você tem que crescer, né? Não seja, porque, sabe aquela garrafa que tem um tampão? Às vezes o supervisor é o tampão, o líder está ali querendo fervilhar, e às vezes o supervisor ser aquele que destrava, ele tampa, atrapalha. Eu já vi muito isso acontecer, então isso é uma pena. Então, o supervisor tem que ser os melhores, tem que destravar, tem que crescer, tem que ser exemplo em todas as áreas que ele puder ser, tem que ser, claro, né? Porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, claro, é uma bênção a gente crescer e ter novas responsabilidades também, porque isso é graça, isso é privilégio, é honra, mas, ao mesmo tempo, tem grandes desafios e grandes responsabilidades são exigidas de quem é líder de líderes, Então, né? inclusive eu friso porque essa experiência que aconteceu na nossa rede, nossa célula, demonstrou que mesmo a pessoa sendo capacitada, mesmo sendo um bom discipulador, mesmo sendo um bom líder de célula, eh, a atuação como supervisor foi meio fraca. O supervisor Cometeu erros atrapalhou, não ajudou, né? cometeu erros que são banais, entendeu? Aham, Porque, então, falta de experiência como supervisor. Então, até o supervisor sim. tem que ter a humildade de que está crescendo, pedir ajuda, né? Não tomar decisões sozinho, falar com o seu pastor geral, pastor supervisor acima se tiver, Aham. entendeu? Ele não pode estar desligado do E se contexto. o supervisor for o pastor, só tem ele como supervisor, peça ajuda a outro pastor, mas Então, não não ande deixe, sozinho, né? exatamente, porque a jornada, também a jornada do supervisor é uma jornada nova. Então, Isso. é importante que haja, que tenha isso em mente, né? Tanto o pastor quanto o supervisor que está entrando. Ele sabe que pode errar, né? Colocamos aqui na aula, o pastor é falho, né? O supervisor, perdão, o supervisor é falho, né? Ele pode errar, mas ter a humildade necessária para ir e buscar ajuda para não cometer erros futuramente é importante. Então, o problema pode ser o tampão, como falou Alexandre. Outro problema pode ser a falta de, o medo de perguntar, né? Não sei, não tenha medo de perguntar. Tem muita gente dependendo de vocês. Então, Ah, continue crescendo, continue se alimentando à fonte e continue é. buscando, né, o seu crescimento. E não Outra, tenha medo de errar, né? Mas tenha medo de não fazer nada, né? é, outra coisa também para encerrar nessa fala é que o supervisor ele tem que saber lidar com gente. Ele é um pastor, talvez não ordenado, talvez não com tanta bagagem do pastor Verdade. geral da igreja, mas ele tem que ter um coração pastoral. Ele é um presbítero, né? Ele é um modelo a ser seguido. Então ele tem que saber lidar com gente porque ele é um pastor ali. Ele é uma pessoa que lida com corações, com vidas. Então ele precisa é, ter um coração lidado a pessoas, ele precisa mentorear os líderes, porque essa é a grande tarefa do supervisor, é mentorear e cuidar de cada líder. Claro que ele deve fazer várias coisas, né? Ele vai gerenciar e vai assumir vários papéis ali, mas o principal é ser um pastor, é ser um mentor, um modelo para o líder se inspirar, para seguir, e ele vai também ser um servo, né? Ele deve ser um treinador, né? Então ele tem que crescer, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser aquela pessoa próxima do líder para ajudá-lo a ser bem-sucedido na sua missão, né? Então é uma tarefa árdua, mas que bom que nós temos Deus para nos ajudar, para dar Amém. graça, o Espírito Santo, e também contamos com outras pessoas. Ninguém deve fazer o ministério sozinho, né? Mas uma igreja em célula precisa ter bons supervisores, porque esse também é, digamos assim, uma chave fundamental que abre portas para uma igreja que é saudável, bem-sucedida na visão, na multiplicação de vidas, de discípulos e de alcance para o reino. Ok, então minha fala é essa. Deixa Nosso deixa tempo, um versículo, nossa aula né, está encerrando. baseada na tua fala do Alexandre.
1 Timóteo 5:22, não impõe as mãos Precipitadamente. Ah, isso aí. Ou- Português é difícil. Ah, Português é difícil. precipitadamente sobre Precipitadamente. alguém. Então, selecione bem os seus livros. Invista bem nas pessoas. É isso aí. Com essa fala enrolada, terminamos a nossa aula de hoje. Grande Obrigado a abraço, todo mundo. Uma queridos. boa Até noite. Tchau, segunda tchau. que vem. Até.